Então vamos, né, finalmente agora convidar o nosso pregador do Retiro, Padre Mauro Negro. Padre Mauro, ele pertence à congregação dos Oblatos de São José, é natural de São Paulo, religioso desde 1982 e presbítero desde 1988. Atualmente é professor na PUC de São Paulo e na Faculdade São Bento, também em São Paulo, e administrador paroquial na paróquia Nossa Senhora de Loreto, na Arquidiocese de São Paulo. E como um especialista em São José, que vive o carisma josefino, nesse ano de São José, com certeza ele triplicou os trabalhos e tem falado muito de São José. Então, esse é um momento de graça para nós termos aqui o Padre Mauro Negro para conduzir cada um de nós nesse dia de retiro. Então, bem-vindo, Padre Mauro. A palavra é do senhor agora com a sua primeira conferência. Bom dia, gente. Então, bom dia, Dom João, bom dia, Karina, bom dia, irmã Inês, bom dia, Padre Valdeci, aqueles todos que estão aqui. Eu estou vendo aqui no chat algumas pessoas também que se recordam da minha atuação no magistério, né? Então, isso é muito bom. O legal na igreja, entre tantas coisas, é que a gente se encontra várias vezes, né? Em circunstâncias múltiplas. E é sempre assim oportuno a gente partilhar um pouco a nossa esperança. Afinal de contas, é a Bíblia que diz: estejam sempre prontos a dar a razão da vossa esperança, né? Então, a razão de nós estarmos aqui, afinal, a gente aceitou o chamado de nosso Senhor e por tantos caminhos, aliás, os caminhos mais diversos possíveis, a gente acabou entrando nesse projeto de vida, de consagração, enfim, de profetismo, né? Hoje se fala muito de profetismo. Estando na academia, isto é, estando lecionando teologia, Sagrada Escritura, às vezes a gente se depara com certas fórmulas, certas frases, certos pensamentos que precisam ser um pouco lapidados, né? Um deles é esse daqui, o que significa profetismo, né? Tranquilo que nós não vamos agora ter a aula de Sagrada Escritura nem de exegese, mas apenas para dizer, também nessa questão de São José, muitas vezes nós falamos as coisas que certas percepções devocionais insistentemente repetem. E nem sempre são as melhores, sabe? Nem sempre são as mais adequadas para o personagem. Porque as pessoas, com a sua simplicidade, com a sua visão, às vezes um pouco rasa, elas evidenciam elementos que não são, assim, dos mais significativos. Mas o que é interessante é que o nosso São José, ele está sendo bastante difundido, né? Eu não sei se divulgado, mas difundido nesse ano que está já começando a se encaminhar para o final, esse tal de ano de São José. Então, é oportuno que a gente faça cursos, que a gente faça atualizações, estudos e retiros também. Agora, o Padre Valdeci falou da minha humilde colaboração nesse projeto de difundir o personagem, o significado de São José. Gente, eu sou apenas um elemento, e nem dos melhores. Entre nós existe gente que sabe e que fala muito melhor de São José. Meu colega, meu confrade, que partilha comigo aqui a comunidade, Padre Mário Guinzoni, está aqui participando também desse momento. Ele seria muito melhor para estar aqui falando com vocês. Mas ele está humildemente fazendo um papel como o de São José, compondo o quadro, sabe? Porque eu acho que aqui a gente pode pegar já um viés. José compõe o quadro, mas se ele não estivesse lá,
o quadro não estaria completo. Então, a vocação, eu acho que é um pouco isso, sabe? Nem todo mundo é decisivo na ação, na história, enfim, no evento, mas todos compomos o quadro. Todos temos uma missão, um papel a cumprir, e isso é certamente fundamental. Falar aqui no retiro com vocês não é a mesma coisa que apresentar um argumento, uma aula, né? Não é a mesma coisa que estar na academia. O viés é outro, o argumento, o modo de apresentar é outro. Então, eu vou tentar partilhar com vocês ideias, princípios que puxam para a vida da espiritualidade e, consequentemente, também para a pastoral, para a ação. Porque um traço importante de José pelo menos no povo cristão, é que José é um santo de resultados. Entendeu? José é um santo de resultados. Quase todos nós, quando vamos em busca do auxílio de José, da presença de José, nós queremos o resultado de alguma coisa. Uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu também estava com um problema. Eu estava com um problema bem prático e eu não sabia como solucionar aquele bendito daquele problema. E tento uma solução e tento outra, e aí uma hora eu estava sem opções. Então me veio a ideia, puxa vida, todo mundo diz que pede as coisas para José e as coisas acontecem. Acabamos de ouvir a irmã Marinês falando algo semelhante, né? Aí eu pensei comigo, cara, será que José não me ajuda também? Eu nunca... A minha abordagem de José, a minha relação com ele foi sempre outra. Foi sempre uma relação de significado, uma relação de compreensão, de admiração, mas nunca de socorro, né? De pedido de socorro. Aí eu falei, eu vou arriscar. Aí eu cheguei numa imagem de São José que a gente tem aqui, aí eu falei mais ou menos isso, né? Ô São José, eu falo tanto de você, mas nunca pedi nenhuma colher de chá. Agora, dá um jeito aí, vai. Eu não sei o que fazer. Pelo menos me dá uma inspiração. Rapaz, mas não durou 24 horas, a solução veio. Ou se foi coincidência, ou se foi o dom, eu quero crer que foi o dom, né? O dom que José propôs para mim. E a solução veio e aquilo me chamou muita atenção, e eu já partilhei isso umas 3, 4 vezes, inclusive com o povo de Deus, com os leigos. E alguns acham engraçado, porque se surpreendem que o padre que fala de São José não busca São José para solucionar os problemas. Não é isso, é que cada um tem um modo de sentir, de viver e de experimentar o mistério. Por isso, eu queria que, começando o nosso dia um pouco diferente, né? E olha só, minha gente, há 1 ano e meio atrás, ninguém de nós imaginava fazer uma coisa dessa aqui, hein? Vai dizer que você pensava em estar numa situação dessa, reunido 231 pessoas aqui reunidos, sem contar aqueles que estão em comunidade, nesse recurso tecnológico que algumas vezes nós criticamos e desprezamos, e agora nós temos que usar. E usamos até com gosto. E alguns de nós que não sabíamos nem apertar o botão e dar o clique no mouse, agora a gente já está sabendo pelo menos entrar e sair do site, né? Então veja como as coisas elas mudam e a gente pode progredir, sim, porque isso é sinal de vida, o progresso. Então, o dom que a gente pode hoje viver de um dia diferente, vamos colocá-lo naquele sentido do Salmo 131. Sabe o Salmo 131? Nós o usamos nesta semana,
o Salmo 131, nós o dissemos nas vésperas da terça-feira passada. Ele dizia assim, e eu gostaria que todos nós entendêssemos isto como nossa prece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este Salmo 131, ou 130, é a confiança filial e o repouso em Deus. E o Novo Testamento atualiza esse salmo na liturgia das horas, dizendo assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É uma frase de Mateus, do capítulo 11. E o salmo diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, não se eleva arrogante o meu olhar, nem ando à procura de grandezas, e nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Nossa Senhora de Aparecida, nossa amada padroeira, e que São José, o seu esposo, o pai de Jesus, e nossos santos, fundadores e inspiradores, nos ajudem a viver bem esse dia diferente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E para argumentar com vocês sobre esta nossa temática, sobre este nosso assunto, eu quero trazer aqui algumas reflexões, tá bem? Então, não são reflexões de natureza teológica, quer dizer, tem teologia também, claro, né? Sem dúvida que tem teologia. Não são, assim, exegéticas, também não são pastorais. Elas são, vamos dizer, espirituais. O que a gente diz quando faz uma afirmação como essa? A gente diz que está direcionando o argumento para uma vida de valores. Então, o que a gente está querendo aqui evidenciar são os valores da fé, valores da nossa experiência, do cotidiano, mas não só, também do transcendente. Então, é mais ou menos este o argumento, está bem? Claro que naqueles cursos que a gente, por exemplo, estamos fazendo aqui uma extensão pastoral sobre São José, aí a gente apresenta outra argumentação, que é uma argumentação bíblica, teológica, patrística, é diferente o viés. Então, se estivesse falando com catequistas para apresentar o argumento da catequese, seria diferente, seria um argumento pastoral. Estamos aqui tentando fazer um retiro. Assim, vamos ver alguns aspectos. Olha, alguns aspectos, não todos, alguns. Outros a gente pode descobrir, e certamente eles existem. Uma última coisa dessa introdução, porque eu estou só introduzindo ainda. Uma última coisa é a seguinte: não diga que de José a gente não sabe nada. Porque dizer um negócio desse é provocar as feras que não gostam de ouvir isso. Não digam também que São José não diz nada, porque ele diz. Tanto que ele diz que as coisas acontecem, porque se ele não dissesse, as coisas não aconteciam. A gente, para dizer, não precisa usar a palavra. A gente usa o olhar, a gente usa a face, a gente usa as mãos, a gente usa a própria ação. Então,
olhemos para José e com ele aprendamos. Eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos ver algumas coisas. Olha aqui. Este é o texto que a nossa estimada Karina já disponibilizou para todos. Um dos textos. E o título dele é esse. José, levante-se. José, levante-se. Eu me inspirei nesse texto em uma palavra do meu superior geral, padre Jan Pechalski. Obviamente, dá para perceber que é um polonês, né? E ele, então, falando do ano de José, ele escreveu alguma coisa assim: José, levante-se. Em 2020 e 2021, um ano para São José, que é o peregrino da fé. Eu quero abordar 7 itens. Vejamos. Eu vou ler e vou fazer algumas observações. Peço que vocês, se acharem oportuno, escrevam, para depois poder refletir. Estamos chegando no final do ano de São José. Foi um tempo bom para encontro com ele, sua pessoa e sua missão. Seu personagem, mergulhado no mistério da origem humana de Cristo Jesus, é um sinal de necessidade que o Senhor tem de quem responda sim à missão de salvar, transformar e superar. O Papa Francisco foi inspirador na proposta do ano de São José. Agora é preciso que nós sejamos inspirados na vivência de nossa fé, na resposta de esperança que devemos dar. A cada dia, o Senhor nos chama, convida, convoca e envia. É preciso que nos levantemos do que nos limita, muitas vezes de nossas percepções e, embora seja um pouco redundante, de nossas limitações. Sabe, amigas, amigos, a gente tem sempre motivo para não fazer as coisas. Aqui, na minha humilde paróquia, quando a gente deseja alguma coisa e o pessoal fala, mas isso não dá, mas isso é difícil, mas isso cansa, mas isso. Na formação também, eu me recordo, quando eu estava como formador, eu propunha alguma coisa e o pessoal vinha com 1000 motivos para não fazer. Aí eu dizia, bom, nós já temos todos esses motivos para não fazer. Que tal agora buscarmos os motivos para fazer? Que tal agora a gente olhar do outro lado também? Sabe, uma chamada de atenção para nós. Essa pandemia, ela trouxe muita coisa ruim, e todos nós sabemos disso, hein? E sentimos na carne isso, alguns de nós. Mas ela também trouxe outras coisas boas. Ela fez com que a gente se mexesse, com que a gente se desinstalasse. Porque senão a gente ainda estava usando aquele celularzinho que tinha as teclinhas para a gente apertar. Senão a gente nunca teria aberto, talvez, um computador. Senão a gente estaria... Percebe como as coisas, elas nos conduzem a agir? E a gente precisa aceitar esses desafios. Que tal agora, religiosos, que tal agora, em vez da gente esperar a situação ficar apertada, que tal a gente se mexer? Que tal, antes da gente perceber que o nosso número está diminuindo, a gente já começar a fazer a pastoral vocacional? Que tal a gente desdobrar em criatividade, como diz Papa Francisco, como José, inspirado em José, para superar os desafios que ainda nem apareceram, mas que a gente sente que vai aparecer? Bom, vamos voltar aqui na apresentação e vamos ouvir isso, vamos ver isso aqui. Não é possível, minha gente, não é possível chegar a resultados diferentes fazendo as mesmas ações de sempre. Será que a gente não percebeu ainda isso? Como é que nós queremos renovar a vida religiosa se a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito que fazia? Se a gente quer mudar a coisa, a gente tem que fazer de modo diferente.
Não estaria na hora de superar as nossas zonas de conforto espiritual e pastoral? Quais marcas o ano de José deixará em nós, em nossa consagração, em nosso ministério e nos nossos relacionamentos? Bom, o item 2. Ouçamos o texto de Mateus, que é muitas vezes proposto para a compreensão e aproximação de São José, de sua identidade, de sua missão. É um longo texto, mas nós estamos aqui para isso mesmo, né? Diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Nossa, só esse versículo a gente já podia fazer 1000 considerações. Mas vamos para frente do versículo 18 ao 25 agora. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, sendo justo, seu esposo, sendo justo, e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu, olha o verbo, desligá-la em segredo. É proposital o que eu escrevi ali, desligá-la em segredo, porque esta é a tradução melhor para aquele verbo que está lá na língua grega. Desligá-la em segredo, não repudiá-la, não dispensá-la, não abandoná-la, mas desligá-la. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor se manifestou a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Tá. Agora vamos para o capítulo 2, versículos 13 a 25, e diz assim: após sua partida, a partida dos magos, eis que o anjo do Senhor se manifestou em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor se manifestou em sonho a José, no Egito. E lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho,
partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareu. Esse texto nós já conhecemos, nós já ouvimos, às vezes valorizamos, outras vezes não valorizamos, enfim, ele está aí. Vamos tentar entendê-lo um pouco. É possível falar muito de José, compreender José e propor muito José. Neste ano de São José, falamos, observamos, conversamos, investigamos José e em sua identidade, em sua relação com Maria e com Jesus. Observamos como ele foi abordado, conhecido ou ignorado, mal interpretado e até enrolado. Tem tanta coisa que eu já li de São José, tanta coisa que, sinceramente, viu, não dá para engolir. E tem muita coisa boa, sim. Tem sim. Olhemos para 3 ou 4 ideias que nascem da vida do nosso pai, José. São estas ideias que eu quero observar. O levantar-se. Levantar-se. Depois, durante a noite. Levantar-se durante a noite. Depois, tomar consigo o menino e sua mãe. Essa é a terceira. E a quarta ideia, o peregrino da fé. E nos identifiquemos com ele e com seu caminhar, com seu levantar-se e tudo o que isso implica. Primeiro, levantar-se. Ele se levantou. O verbo levantar-se lembra movimento. Vincula-se a uma projeção ascendente e é recorrente na Sagrada Escritura em diferentes contextos, sempre com um sentido positivo. Levantar-se, levantar-se depois da queda, levantar os olhos em oração. É um chamado a deixar a postura de sentado ou deitado, para pôr-se em movimento, porque a acomodação não satisfaz as profundas aspirações do coração humano e contrasta com a lógica do Evangelho. Sabe, com todo respeito, às vezes a gente está muito deitado. Tá, eu não estou dizendo deitado assim, deitado, né? Eu não estou dizendo assim, esse deitado. Eu estou dizendo, a gente está muito confortável. Por quê? A maioria de nós tem plano de saúde, INSS, até já recebeu uma aposentadoria. A gente tem um emprego, a gente faz alguma coisa. Normalmente não temos um patrão que nos pega no pé e exige que a gente tenha resultados. Então, a gente está tão acomodado que a gente quer continuar ali do jeito que a gente está. E vai mudar um religioso de um lugar que ele está há 35 anos. E vai tirar uma irmã do colégio que ela está faz 28 anos. E vai mexer com um padre que já faz 18 anos que está no mesmo lugar. Sabe? Complicado. Por quê? Porque a gente já está deitado. Não é só uma rima, é uma constatação em muitos de nós. São aqueles que, numa palavra que foi usada há uns anos atrás por um ex-ministro de Estado, um neologismo, são os imexíveis. Mas a gente, às vezes, está na congregação também imexível, que não percebeu que está indo para o buraco e não se mexe. E deixa as coisas do jeito que estão para ver como é que ficam. Com tantas possibilidades, recursos tecnológicos e argumentos. E a gente continua fixo aonde nós estamos bem confortáveis. Por isso, vamos ver o que José faz. A gente já sabe, mas vamos tentar, mais ou menos, compreender mais uma vez o que acontece com o nosso bom e velho, com o nosso importante José. Olha aqui. Essa palavra
pronunciada pelo anjo em sonho, levante-se. Ouvida e bem acolhida, levante-se. Traz uma mudança radical na vida de José. Levante-se. O homem dos sonhos está aberto às surpresas de Deus. Aceita a sua vontade, mesmo quando isso perturba a sua vida. Levante-se. Todas as vezes que ele sonha, ele recebe apenas uma mensagem e uma explicação parcial. Isso é interessante. José não tem aqui os parâmetros para agir. É tipo assim, ó, levante-se, tome esse caminho, ande, pare em tal lugar, faça o encontro com aquele, com aquela, passe tanto tempo ali, depois você volte, diga tais palavras. Não, é simplesmente, rapaz, levante-se. 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 É isso aí. Ó, não há esclarecimentos, explicações detalhadas, projetos bem claros, seguranças e coisas do gênero. Não. Mas para fazer a vontade de Deus, não é necessário ter uma visão completa da situação, com todas as consequências e possíveis desenvolvimentos. Apenas uma luz que baste para o primeiro passo. Como diria Newman, Santo Newman, a conversão é um caminho constante, intenso, cotidiano. A fé, a vida da fé, a vocação, que é vida de fé, nunca é um projeto completo, definido e definitivo na sua realização. A gente tem que estar sempre renovando. Ela é sempre um projeto em construção, um caminho a ser percorrido ainda e mais ainda. Quando iniciamos o nosso caminho de fé, quando foi que nós iniciamos o nosso caminho de fé, minha gente? Alguns de nós faz 10 anos que começamos a caminhar na vida religiosa, outros fazem 40, tem gente aqui que faz 60, outros fazem 5, sabe? A quantia de anos, eu não acho tão assim, tá, ela é importante, mas mais do que a quantia de anos é a intensidade, é isso. Mais do que a quantia, eu acredito na intensidade. Então, afinal de contas, é a única vida que a gente tem. Então, vamos fazer isso aqui valer realmente. Não valer a pena, mas valer a honra. Porque é uma honra seguir no caminho do Senhor. Como para José foi uma honra fazer aquela história. Para Maria, para todos aqueles que estavam próximos do mistério que é Cristo. Ó, eu vou voltar aqui à apresentação. Estou quase no fim. Ouçam. Quando iniciamos nosso caminho de fé, nosso caminho vocacional, talvez estivéssemos ainda um pouco encantados com uma vida nova, um chamado para uma aventura, um desejo de entrega total, sem restrições. E aqui está um ponto que eu quero propor para vocês. Hoje, nesse sábado de retiro, olha um pouco para o chamado original da tua vocação. Eu já fiz esse retiro. Nessa semana, quando estava dando os retoques finais, eu fiz o que eu estou propondo para vocês. Então, eu escrevi no meu caderninho a minha impressão, a minha memória daqueles primeiros momentos. Moleque, 17 anos, novo de tudo. Mas eu achava que sabia tudo, hein? E eu sabia de tudo. Então, eu entrei na vida religiosa, não tinha muita clareza, mas eu sabia que era vida religiosa. Aí isso eu sabia. Eu sabia que eu queria ser padre religioso. Eu sabia disso. Então, era consciente a minha entrada em uma congregação religiosa. E quanto sonho, quanta coisa, quanta fantasia, quanta bobagem também, mas quanta coisa bonita.
Porque todo jovem tem coisa bonita que sonha. Às vezes ingênua, mas bonita. Eu peço que você agora, nesse momento, nessa manhã, pensa um pouco nos sentimentos que tinha tocado o teu coração, nas fantasias, que eram sonhos também, nas impressões. E depois vão vir também, sabe o que vai vir? Porque para mim veio. As decepções, as primeiras decepções, as crises. Ó, faz um inventário, sabe? Faz um balanço. Inventário parece que é invenção, né? Faz um balanço, um pequeno histórico, é uma sugestão. E tenta perceber aonde que a ação de Deus aconteceu. Porque ela aconteceu. Ou você está aqui só de teimosa e de teimoso? Então, eu acho que aconteceu. Ó, vou voltar aqui na apresentação e dizer assim, escutem aqui. E assim, nós, tantos anos atrás, nos levantamos, nos pusemos no caminho da vida, de nossa vida, que queríamos que fosse íntima com nossa vocação. Vida e vocação, para se tornar uma coisa só. Talvez hoje já seja uma coisa só. A vocação e a vida e a vocação. Primeiro veio a vida, depois veio a vocação. Para José, primeiro veio a vida, a sua identidade de israelita, o fato dele ser da família de Davi. E depois veio a vocação, assumir o papel de esposo e de pai. Então, olha, talvez nós tenhamos encontrado logo à frente a noite e a escuridão. E é esse ponto aqui que eu quero ver com vocês agora. Durante a noite. Durante a noite. Primeiro foi levante-se, agora é durante a noite. Esse adjunto adverbial de tempo evoca o caráter simbólico da noite nas Sagradas Escrituras. Destaca e ajuda a entender a espessura do caráter de José, que não recua no momento do desafio. Como pai, ele teve de prover a sua pequena criança. Como esposo, ele teve de proteger Maria. Isso não foi somente durante o dia, na luz das certezas e das seguranças, sob a luz do sol, mas também e sobretudo durante a noite. Fazer as coisas de noite é um pouco mais difícil, né? A noite é muito associada ao mal, à tentação, à insegurança. Nós ligamos os alarmes de casa de noite e os deixamos desligados de dia, geralmente. Parece que José atuou muito de noite, enfrentando as adversidades. É um pouco assim, sabe? Talvez no Brasil nós estejamos numa noite um pouco tenebrosa. Talvez no cenário mundial a gente esteja vivendo alguma coisa parecida. A pandemia é uma noite, mas a luz pode brilhar na noite. Às vezes, a noite é mais escura do que esperávamos. Pode ser que tenhamos já entrado na noite 1, 2, 10, centenas de vezes. Será que você nunca teve crise vocacional na vida? Crise de congregação? Crise de trabalho? Sei lá, crise de labirintite, crise de diabetes, crise de alguma coisa? Os obstáculos parecem ainda mais difíceis de serem superados. Parece, às vezes, que não aprendemos ainda o que isso significa e nós tememos. Será que José temeu também? É possível, pois isso é muito humano. Aliás, eu quero lembrar uma coisa para vocês.
todo personagem bíblico, com ênfase no todo, teme, inclusive Jesus. Na véspera, poucas horas antes da sua paixão, ele também temeu, como diz o Evangelho segundo Lucas. Maria, não temas, Maria. José, não temas, José. Os outros personagens, Paulo, Pedro e todos os outros. E também você, irmã Maria, irmão José, padre Carlos, padre Antônio, Sor, Judita e tantos outros e outras. Não temas. A gente sempre vai temer, mas vai ter sempre alguém dizendo, não temas. Vejam só, no relato da ceia do Senhor, volto à apresentação, e diz assim, no relato da ceia do Senhor com seus discípulos, em João 13:30, o traidor sai do convívio com Jesus quando era noite. E a hora de Jesus chegou. Em José, algumas vezes, ele precisou levantar-se de noite, sair, enfrentar seus medos, suas inseguranças, seus limites durante a noite. E nós também, na vida consagrada, na vida religiosa, nossa, quantas noites nós temos que enfrentar? Quantas inseguranças nós temos que encarar? A gente podia pensar muito sobre isso, sabe? Quem sabe se a gente agora também na oração pensasse um pouquinho, quais são os nossos medos? Quais são as nossas inseguranças? Para apresentar tudo isso para José. Quem sabe? Penúltimo item. Tomou consigo o menino e sua mãe. Duas companhias extraordinárias, certamente. Em José, admiramos a disponibilidade e a prontidão, virtudes simples e cotidianas que adornam sua figura. Mas as palavras do Evangelho revelam que o centro de sua vida e sua missão, quem é? Jesus. José obedece à ordem do anjo e esta obediência é indicada a cada vez com a expressão significativa tomou consigo. Que tal nós agregarmos essa expressão para nós e tomarmos consigo a Jesus, conosco a Jesus? Agrega essa expressão. Tomemos conosco o Senhor. Sim, agrega essa expressão. Você vai ver que o efeito, porque quando a gente diz muito uma palavra, a gente acaba se confundindo com a palavra. Tome consigo o Senhor. Eu sei que nós já tomamos na prática, mas vamos usar essa expressão. Tomar consigo mesmo significa o quê? Guardar, cuidar, compartilhar o destino das pessoas que estão sob nossa custódia. Quando os membros de uma família ou de uma comunidade consagrada sabem como tomar consigo a vida de familiares, co-irmãs ou confrades, os relacionamentos pessoais diários adquirem uma nova dimensão e criam um clima de crescimento exponencial. E o último item. Aguentem mais um pouquinho, mais 5 minutos. Assim, ó. O peregrino da fé. Eu acho que é um dos que eu mais gosto, aplicado a José. O ano de São José oferece-nos ainda o convite e a oportunidade de redescobrir a figura peregrino da fé, como os que vieram antes e virão depois. Nós somos peregrinos da fé e fazemos o caminho com fé. Não significa que vemos com clareza, mas nos levantamos e caminhamos. E sabe, gente, na teologia fundamental tem ideias muito interessantes. Bom, mas
o que eu queria dizer é que, fundamentalmente, a fé, como diz a carta aos Hebreus, é enxergar aquilo que a gente ainda não vê. A fé é possuir aquilo que a gente ainda espera, sabe? E a fé tem dois trilhos. A fé é como um trem. Ela tem dois trilhos. Ela tem o trilho da razão, que nos dá certezas intelectuais, certezas morais, certezas psicológicas, e tem o trilho do afeto, que nos apresenta o sentimento, as percepções, os olhares, as alegrias e as tristezas. Esses dois trilhos não podem faltar. Então, a fé é a nossa vida. Nós somos, entre aspas, profissionais da fé. A gente professa publicamente a fé. Então, José é o peregrino da fé. E vamos acabar. Vamos ver esse final aqui. São José, o ano de São José oferece-nos, então, esse convite, essa oportunidade para redescobrir a figura do peregrino da fé, como os que vieram antes e virão depois, inclusive nós. Nós fazemos o caminho com fé. Não significa que vejamos com clareza. Fugir, retornar, proteger, mudar-se, adaptar-se, reaprender, perder, muitas vezes perder. Não é fácil isso, hein? E recomeçar, sendo nós a segurança dos outros. Às vezes nós não estamos seguros e nós precisamos ser a segurança dos outros. Amar e amar sempre. José é o peregrino da fé, como Abraão e os patriarcas, como Moisés, que peregrina, como os outros personagens bíblicos, como nossos fundadores, também peregrinos. O que pensou José ao iniciar sua pregação de fé? O que pensamos nós ao iniciarmos nossa peregrinação vocacional? É bom pensar nisso. É bom orar isso. Tá. Agora é tempo de pensar, né? Agora é tempo de orar. Eu sugiro, eu proponho que nós, como vocês já sabem, encontremos um canto, um espaço, tenhamos um conforto físico, mas não muito, porque senão a gente acaba também dormindo, quando é para a gente levantar. E vamos pensar um pouco nisso, nas origens da nossa fé, no significado da nossa vocação, no rumo que nós estamos dando. Será que alguma coisa a gente não tem que fazer diferente? Será que a gente não tem que levantar? Será que a gente não tem que adentrar mais na noite? Será que a gente não tem que peregrinar? O que não está claro para nós ainda? Quais são os nossos medos? Todas essas coisas a gente pode pensar agora. E muitas outras. E uma última opinião. Eu, pessoalmente, acredito muito em escrever. Escrever o que eu penso, escrever o que eu sinto. Não para que os outros vejam, é para mim. É o meu arquivo. Escreve. Olha o meu caderninho. Escreve. Para deixar registrado e para retomar. Como uma memória afetiva, psicológica ou espiritual. Que a gente possa crescer no caminho que a gente faz, agora é a nossa vez, como peregrinos da fé. Está bem? E vamos acompanhar essa prece, essa oração.
que é assim: tu, José, que depois da bendita Virgem Maria, foste o primeiro a apertar com os braços a Jesus Redentor. Seja o nosso modelo de vida, que, como a tua, é de relacionamento íntimo com o Verbo Divino. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é tempo de orar, de meditar e de crer, tá bem? Karina, obrigado.